Boa noite, gente, tudo bem? Bom, eu já dei aula para vocês, né? Mas se tiver algum aluno novo, eu sou a professora Denise Simões, sou arquiteta urbanista. Eu acho que eu já dei aula para a turma de vocês de desenho técnico e de AutoCAD. Acho que foi isso, né? E eu volto aqui na engenharia civil, somente na civil, com algumas disciplinas que normalmente são ofertadas para mim. Materiais de construção civil 1, que é essa disciplina, e às vezes também alguma disciplina de projeto de arquitetura para engenharia civil um pouquinho para frente, quando dá certo os horários, né? Então, hoje inicia o nosso semestre. Eu estou gravando aqui uma pequena introdução, tá? Eu não sei qual foi o problema que ocorreu, mas eu estou aqui desde as 5, 10, 10 5 para 7, à disposição aqui para aula, mas parece que nenhum aluno conseguiu entrar no link que está disponível. Somente um aluno, o Adriano Deleigo, me procurou pelo WhatsApp, que né, alguém deve ter guardado aí meu número, para me dizer que não estava conseguindo. Tentamos novo link, tentamos enviar o link de novo, e assim mesmo não deu certo. Então, já contactei tanto o TI da faculdade quanto o Rangel, o coordenador, mas não conseguimos aí ter sucesso para esse acesso de vocês. Então, para que a gente não perca tempo com as aulas, e hoje seria realmente uma introdução para explicar como vai funcionar, eu estou gravando aqui para vocês como vai funcionar essa disciplina, qual é a importância dela, o que nós vamos ver, disponibilizar para vocês o plano de aulas que eu sempre faço e explicar como vai ser o método dessa nossa disciplina nesse semestre, tá? Então, como o próprio nome já diz, a disciplina chama-se Materiais de Construção Civil 1. Provavelmente no semestre que vem vocês terão Materiais de Construção Civil 2, que é a parte de ensaios de concreto. Essa disciplina normalmente é muito prática, e ela é ministrada por um engenheiro civil, né, que vai analisar várias questões aí de ensaios com vocês. E a parte de materiais de construção, eu, enquanto arquiteto urbanista, tenho habilitação para ministrá-la para vocês. Até porque as nossas profissões, elas se correlacionam nessa questão de entender, conhecer materiais e aplicá-los, tanto nos projetos quanto nas execuções de obra, tá? Então, acho que eu já comentei isso com vocês em algumas questões de projeto, né, de escolha de materiais, mas agora, mais efetivamente, a gente vai falar no seguinte sentido, né? Quanto mais vocês conhecerem de materiais de construção, sejam eles materiais básicos, sejam eles materiais de acabamento, ou até mesmo materiais decorativos, porque os engenheiros civis também podem, né, atuar nessa questão de execução de projeto de interiores, mais fáceis vão ficar os projetos de vocês, mais assertivos, mais fáceis de dimensionar orçamentos de obra, né, de escolher materiais, de tomar decisões na hora de fazer projeto em obra. Então, vocês precisam, se não começaram a fazer isso, efetivamente mergulhar no mundo dos materiais de construção civil, tá? Então, essa disciplina, ela aborda principalmente os materiais básicos, elas passam por alguns materiais de acabamento, mas a metodologia para que vocês aprendam, entendam, compreendam tecnicamente como eles funcionam, vale para qualquer tipo de material, tá? Então, eu já disponibilizei lá no áudio de vocês, na pré-aula dessa disciplina, eu disponibilizei o plano de aulas da disciplina. Como quem já foi meu aluno sabe como eu faço, né? Então, a primeira aula é de hoje. Graças a Deus, nesse semestre, nós não teremos nenhum feriado na segunda-feira, né? O que tinha, que era facultativo, que era o carnaval, as aulas ainda não tinham começado. Então, efetivamente, haverá uma sequência das segundas-feiras sem serem quebradas, exceto nos dias de avaliação
né, que é a avaliação B1 e a avaliação B2, e uma única semana que vocês terão um ciclo de palestras durante a semana toda. Então, eu vou comentar aqui rapidamente, mas eu quero que vocês baixem o plano de aulas, que está lá na pré-aula 1. Se possível, imprima, cola na porta do guarda-roupa, cola num lugar onde vocês tenham facilidade para acessar, né? E consigam se preparar para aquilo que a gente vai conversar na próxima semana. Então, a primeira aula a contar é a aula de hoje, né? Ela já conta como uma aula introdutória. Essa disciplina é uma disciplina que tem conteúdo disponível para vocês no AVA, ou seja, é aquela disciplina que tem o livro didático. Então, lá na primeira aula, vocês têm a versão para, né? Eu não sei como vai funcionar esse semestre para quem gosta de comprar o livro e pegar na biblioteca, né? Porque as voltas presenciais estão sendo gradativas. Então, por via das dúvidas, baixem o PDF. Quem gosta de imprimir, faz na copiadora ou imprime em casa. Quem puder acompanhar pelo PDF, também ok, né? E vocês vão ter à disposição o material de vocês e, na medida do possível, eu solto algum material complementar para facilitar o nosso entendimento da aula, tá? Então, nós começamos com a aula hoje, aí nós seguimos a sequência todas as segundas-feiras. Então, nós teremos, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6. Nós teremos 6 aulas até o dia 29 de março. E aí, na segunda-feira, que vai ser dia 5 de abril, já está marcado o dia da avaliação do primeiro bimestre, tá? Então, nós teremos uma sequência de 6 aulas, né? Contando com a data para no dia 5 de abril vocês terem a avaliação do primeiro bimestre. Depois vocês terão a aula 8, que é do dia 12 de abril. Aí na semana do dia 19 de abril, que é a semana onde teremos o feriado de Tiradentes, aniversário de Brasília, dia 21 de abril, que é uma quarta-feira, essa semana inteira vocês terão um ciclo de palestras, ou seja, quarta-feira vocês não terão aula, que é feriado, mas segunda e terça e quinta e sexta vocês terão um ciclo de palestras, né, que ainda vai ser definido pela coordenação. E então, neste dia nós não teremos aula com conteúdo, nem aula comigo, com o professor. Vocês terão, ainda não sabemos se essas palestras vão ser presenciais ou se elas vão ser online, né, remotas, mas a coordenação, em momento oportuno, vai passar a programação para vocês. Aí depois vocês terão a aula 26/4, 3 de maio, 10 de maio, 17 e 24 de maio. Ou seja, vocês terão mais 1, 2, 3, 4, 5 aulas para depois ter a avaliação do segundo bimestre na segunda-feira, que vai ser dia 31 de maio, tá? Aí depois, na sequência, ou seja, quem fechou a disciplina, né, como já está acostumado, vocês estão na sexta, né, no sexto semestre, vai estar de férias e só vão retornar às aulas em agosto. Quem precisar da avaliação de segunda chamada, que por algum motivo não comparecer à prova, né, não efetivar a prova do primeiro ou segundo bimestre, tem a possibilidade de fazer a segunda chamada, né, e substituir essa nota. Vai ser no dia 14 de junho a data da avaliação B2. E quem por algum motivo não fechar a pontuação mínima do semestre para essa disciplina, no dia 17 de junho terá a avaliação de exame final, né? E aí vai ser aí vão ser aí dos últimos dias até encerrar o período letivo de 2021, né? O primeiro semestre de 2021. Esse semestre ele ainda vai ser um pouco complicado para todos nós, pela questão ainda de retomada gradual das disciplinas presenciais, né, gradual do percentual de alunos que estarão presentes na faculdade. Então, esse plano de retomada todos saberemos juntos como vai funcionar, justamente ainda porque não somos, né, ainda não estamos vacinados, né? Aqui em Ribeirão Preto,
estamos ainda no cronograma de vacinação de idosos. Até chegar a vacinação para os jovens, provavelmente vai ser aí quase que encerrando esse semestre, né? Então, algumas disciplinas vocês terão presenciais, algumas disciplinas vocês terão parte presencial, parte ainda remota, e algumas disciplinas vocês terão 100% remotas. Eu acredito que o coordenador vai conversar aí com vocês a respeito dessas disciplinas. Na nossa disciplina em especial, eu não sei, acho que semestre passado eu não dei aula para nenhum de vocês, né? Só se teve algum aluno que fez AutoCAD comigo nas engenharias. Eu não recordo. Mas, no fim do semestre passado, né? Meados de outubro para novembro, eu, né, descobri, estávamos querendo e tentando, mas eu descobri que estava grávida. Então, eu avisei a turma, né, que eu estava, né, feliz com a gravidez, mas apreensiva porque entrando para o grupo de risco, né, já que por outros motivos comuns eu não fazia parte do grupo de risco. Então, permaneço, né, eu estou grávida essa semana, né, na sexta-feira eu faço 26 semanas de gestação, então eu já passei da metade da minha gestação. Eu estou grávida de gêmeos, e é um casalzinho, né? Vou ter um menino e uma menina. Então, por conta de eu estar nesse grupo de risco, né? Eu não fui autorizada nem pela saúde, nem pela empresa, né? Que é a Croton, para quem eu trabalho, a retornar às aulas presenciais. Então, eu vou, durante esse semestre que ainda estou trabalhando, né, antes de ter os meus bebês e de entrar em licença maternidade, eu vou permanecer nas aulas remotas. Então, esse semestre eu darei aulas para vocês nas segundas-feiras e numa disciplina da arquitetura nas terças, e as duas disciplinas vão ser remotas, tá? Então, todas as nossas aulas às segundas-feiras serão remotas aqui pela plataforma Teams. Eu ainda não sei dizer se por esse link que foi enviado para vocês, manual, que vocês não conseguiram entrar, ou se vai ser por aquele link que a gente entra direto no AVA. Eu vou me informar com o Rangel e passar para vocês, mas por enquanto o link que está valendo é o link que foi enviado na planilha para vocês, e que não deu certo, e durante essa semana eles vão verificar por que deu problema, tá? Então, só para que vocês se situem dentro desse calendário, né? Eu ainda não sei até que dia eu vou dar aula para vocês, tá? Na teoria, né? As 40 semanas aí que são de gestação, para quem não entende de gestação, seria na primeira semana de junho, né? Que eu teria os meus bebês, mas como eu estou grávida de gêmeos, e os gêmeos costumam adiantar, né? Porque é mais peso, 2 bebês na barriga, provavelmente os meus bebês vão nascer em maio. E nós não temos uma previsão de data, porque eu não vou marcar a data. Então, quando nós entrarmos no mês de maio, toda semana eu vou sempre avisar vocês no sábado, ou no domingo, ou passar um recado no AVA ou para o Rangel. Olha, estou ok, hoje vai ter aula segunda-feira. Caso não seja eu, né, pelo motivo de entrar em trabalho de parto e ganhar os meus bebês, vocês terão um professor substituto, né? Eu ainda não sei se vai ser o Rangel ou se ele vai designar alguém para ser o professor substituto. Então, nós vamos começar o semestre juntos e provavelmente nós não vamos terminar juntos, né? Porque alguém aí, num período de maio, vai finalizar para mim. Vai finalizar o semestre das minhas disciplinas que eu já terei entrado em licença maternidade, né? Então, até o período que eu conseguir dar aula, né? E principalmente porque essa aula vai ser remota, eu estarei aqui sentadinha dando aula para vocês. Talvez mais ofegante, talvez mais cansada, né? Talvez com alguma dificuldade, mas a minha intenção é dar aula até quando eu conseguir, né? No máximo,
os meus bebês devem nascer aí até a semana do dia 20 de maio. Então, se eles não nascerem até então, eu vou conseguir dar para até finalizar a unidade 4 mesmo, que seria na semana aí do dia 20 de maio. Se ficar, vai ficar a última aula, as duas últimas, e o dia da avaliação, e essas avaliações de segunda chamada e de exame final, tá? Então, lá para o fim de abril, comecinho de maio, nós vamos conversando juntos e eu vou dizendo para vocês como é que tá a evolução da minha gestação, como está a evolução da minha gestação, como vai funcionar aí o processo da minha parada e de quem vai me substituir para finalizar o semestre com vocês, tá? Então, por isso que eu já vou deixar as coisas mais organizadas possível, para que quem toque aí o finzinho aí do meu semestre não tenha grandes dificuldades, tá? Eu já dei essa disciplina de material de construção civil, essa é a terceira vez, desde que eu trabalho na Anhanguera, né? Eu entrei na Anhanguera em 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos que eu tô na Anhanguera, é a terceira vez que eu ministro essa disciplina, tá? Então, acho que nós não teremos grandes dificuldades com ela e ela é muito gostosa, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui rapidamente, assim, do princípio básico dessa disciplina, né? Então, é isso que eu falaria para vocês aqui na aula remota mais ao vivo, para efetivamente a gente entrar na primeira sessão na semana que vem, que a gente entra falando de agregados, né? Então, assim, é tão importante, é muito importante para nós, né, enquanto profissionais da construção civil, dominar e conhecer os materiais da construção civil. Né? Então, como vão ser as formas que vocês vão conhecer os materiais? Primeiro, tendo contato prático com esses materiais. Né? Então, eu olho o material, eu estou na obra, eu consigo ter contato com ele numa enxada, num recebimento, num saco, numa caixa, né? Vendo ele ser aplicado efetivamente na obra. Então, eu conheço o material na prática, né, no uso, na execução do produto. Eu posso conhecer também esse tecnicamente através de manuais, de normas, de especificações de projeto, de produto, né? Então, eu posso conhecer isso através de leitura de manuais, livros, de artigos, como nós vamos sempre para a FEICOM, revestir, né? Esse ano passado não teve, esse ano provavelmente não vai ter também presencial em São Paulo, mas eu sempre faço essas viagens técnicas aqui com as turmas de engenharia e de arquitetura, nesse sentido, né? Que é o momento onde os produtos são lançados, os materiais são lançados, onde tem exposição, especificação, por quê? Porque os fabricantes dependem do nosso conhecimento técnico para indicar tal produto para aquele cliente que não é expert no assunto, né? Então, é no momento da obra que a gente recebe catálogos, que a gente recebe cadastro de e-mail, que a gente é convidado para cursos, que a gente é convidado para visitar a fábrica, para a gente dominar o material, né? Para que a gente possa indicá-lo, para que a gente possa especificá-lo. É a mesma função que tem um médico, né? Para o médico prescrever uma medicação, uma droga para a gente, ele precisa conhecer o produto, ele precisa saber para que serve, né? Diagnosticar onde aquele produto vai ser usado. Nós, profissionais da construção civil, nós precisamos saber, dentre a enorme gama de materiais, qual é a função de cada um e qual é aquele que eu vou utilizar para determinada obra, para determinado momento daquela obra, para determinado projeto que eu vou fazer. Então, desde que você trabalhe em orçamento de obra, em projeto, em execução, em algum momento vocês terão contato com materiais de construção civil, sejam eles básicos, de acabamento, de decoração, todos eles seguem o mesmo método. Nessa disciplina, nós vamos ver, como eu
já falei para vocês, os materiais básicos e alguns materiais de acabamento, não tendo tempo de avançar para grandes outros materiais de acabamento. Então, cabe a vocês entender a forma como vocês vão aprender e se aprimorar mais para conhecer a maior gama de materiais, tá? Quando vocês são profissionais, engenheiros, que dominam a materialidade, vocês passam à frente de um monte de profissionais que passam batido por essa questão, né? Então, os materiais de construção civil, eles estão presentes na nossa vida desde os primórdios, né? Desde o tempo lá do Homo sapiens, das cavernas, onde o homem começou a interferir na natureza, a reconstruir essa natureza para sobreviver e utilizar os materiais que ele tinha à disposição, mesmo que brutos, para sua sobrevivência. Então, eles utilizavam a pedra, a madeira, o barro, fibras vegetais, os metais, né, a própria água que unia esses materiais para começar a levantar produtos que traziam mais conforto para sua sobrevivência. Conforme o homem foi evoluindo, conforme veio a evolução, né, da nossa espécie, e a evolução atual, os materiais em qualidade, em refino dos materiais, né? Os homens começaram a estudar grandes estruturas e assim criar e definir novos materiais que pudessem trazer mais tecnologia para as nossas construções. Então, quando a gente estuda a história da arquitetura, a história da engenharia civil, a história da construção civil no mundo, ela está diretamente linkada com os materiais. Né? Vocês vão ver que o grande advento da construção civil foi a criação do concreto armado. Né? Juntar uma massa tão forte quanto é o concreto com o aço, que geram, né, o nosso concreto armado, ele nos possibilita estender as cidades verticalmente, né, em criar grandes estruturas, em colocar para cima aí o que a gente não conseguia fazer. Então, dentro dessa dinâmica que nós vamos começar a ver os primeiros materiais que são os aglomerados, até chegar lá no concreto e argamassa, lá no fim dessa cadeia de produtos básicos, passando por uma infinidade de produtos que vocês podem conferir no plano de aulas, que cada aula vai ser uma sequência de materiais, até lá no pico da cadeia, a gente dá uma olhada sobre os entulhos que são gerados na construção civil e o que pode ser reciclado ou não, né? Então, é muito contemporâneo, né? Muito agora da nossa época, a preocupação que a gente precisa ter com o destino que a gente vai dar para resíduos, para as embalagens, para os materiais que sobram da obra, né? Que há 50 anos atrás os profissionais não tinham essa preocupação, porque agora a gente tem a tal da sustentabilidade, a tal de gerenciar esses resíduos da melhor forma, né? Então, tanto que o tópico 4.3 aí, que é o fechamento do nosso semestre, ela fecha justamente falando de entulhos e de resíduos da construção civil, tá? Então, assim, ao longo do nosso semestre, nós vamos ver aula a aula um tipo de material importante, né, para que vocês conheçam aí o básico desses materiais e possam avançar nesses. E aí vocês estarão aptos para o próximo semestre, provavelmente, para efetivamente vocês estudarem concreto, né? Aí eu acho que a matéria de construção 2 é especificamente de concreto, de análise, de ensaios de concreto, que é o grande, me fugiu a palavra, que é o ponto principal da profissão que vocês escolheram, né? O engenheiro civil, ele domina o concreto, ele domina a especificação de projeto,
de concreto, de estrutura, de fundação, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram disciplinas de projeto, de estrutura e fundação, mas vocês vão passar aí por esses materiais, dada a importância que eles têm, tá? Então, hoje eu faria com um pouquinho mais de detalhes essa introdução. Semana que vem nós entramos em agregados, né? Então, nós vamos começar a falar dos tipos de agregado. Então, eu já estou gravando aqui essa introdução, mesmo que por alguns minutos, e já disponibilizando para vocês o plano de aulas, porque semana que vem não vai dar tempo de fazer uma introdução. A culpa não é minha, nem de vocês, né, que vocês não conseguiram acessar a aula, mas a gente não pode perder mais uma aula fazendo uma introdução, já que a nossa carga horária aqui é bem puxada e é bem complicada. Então, tanto que teve a segunda aula que nós teremos, né, a terceira aula que vai ser do dia 8 de março, eu tive que juntar 2 sessões em uma para a gente não perder as datas aí, porque aí tem que descontar os dias de avaliação, esse dia de ciclo de palestras, para que vocês tenham todo o conteúdo ao longo do semestre, tá? Então, eu vou encerrar a gravação, agradecendo e pedindo desculpa para vocês, né, por essa questão do acesso, dizer que vai ser um semestre desafiador e vocês vão ver aí a nossa evolução, a minha evolução também aqui dentro da minha saúde aí, do que eu puder fazer para contribuir com vocês. Agradeço a paciência, a disponibilidade, o entendimento de vocês de que nesse semestre, por conta da minha condição gestante, eu não poderia ver vocês presencialmente ainda, né? Então, provavelmente eu vou voltar presencial para a faculdade só depois que eu voltar da minha licença maternidade no fim do ano. Mais normal aí nossa disciplina, pelo menos da minha parte. Espero poder agregar e ajudar vocês, né? Eu sou um arquiteto que pelos caminhos que minha mãe, no primeiro momento formada, né? Eu já sou formada há 15 anos, eu não dominava materiais, eu não conhecia, e em um dado momento eu tive a oportunidade de trabalhar em lojas de material de construção, em lojas de molduras de concreto. Depois eu trabalhei em home centers, né, que vendem desde o básico ao acabamento. E por necessidade eu aprendi a dominar certos tipos de material. Isso me colocou na frente de vários engenheiros, de vários arquitetos, por dominar a materialidade, né? Por entender a importância do material de construção civil, né? E como isso traz resultados super positivos para os meus projetos, para as minhas obras, para a forma como eu convenço os meus clientes a escolher esse produto e não o outro, né, que vai ficar melhor sobre vários pontos de vista, e é esse olhar que eu quero contribuir para vocês, tá? Então, semana que vem, se vocês puderem dar uma olhada lá no livro, baixem o livro e já veem aí uma introdução que a gente vai começar a falar de agregados, né, que vai ser a sessão 1.1. A gente já inicia a nossa aula com a sessão 1.1. Ao longo da semana, o Rangel, que faz parte do grupo de vocês do WhatsApp, e também lá no AVA, posso deixar algum recado, vamos informar se vai permanecer esse mesmo link, que vocês não conseguiram entrar hoje, se vai ser um novo link, se vai ser o link do AVA. Então, ao longo da semana aí, eu vou informar vocês por onde a gente vai se encontrar. Por enquanto, é esse link aqui que a gente não conseguiu se encontrar hoje aí por problemas técnicos de TI, tá bom? Eu agradeço, desejo para vocês uma boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. Aí eu vou encerrar a aula aqui, vou colocar ela para parar a gravação e vou tentar disponibilizá-la lá no AVA para vocês na sessão 1.1, na sessão pós-aula, tá bom? Para que vocês possam acompanhar aqui o meu raciocínio e a minha conversa, tá bom? Muito obrigada, até semana que vem.